Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, esse programa é para você. Como vocês sabem, eu gosto de trazer assuntos para conversar com vocês, que são muito presentes nos meus atendimentos, que são casos, desafios e questões que aparecem dentro dos meus atendimentos, né? Então, como eu percebo um padrão, né, desses sentimentos e dessas dificuldades dentro dos atendimentos, eu, obviamente, imagino que mais pessoas devam estar passando por essas questões, devam estar precisando de orientações em relação a esses acontecimentos, e aí eu acho uma ótima oportunidade trazer para a gente conversar por aqui. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse padrão de estresse e ansiedade que a gente tem no nosso cotidiano, né? Como sair desse padrão, como se desapegar dessas vivências que geram estresse na gente, que geram essa ansiedade, e como a gente vai fazer para acessar a tranquilidade, a paz e a tal da felicidade, né, gente, que é o nosso grande objetivo de vida, né? A gente fala tanto dessa felicidade e ela parece algo inatingível às vezes, justamente por causa desse estresse e dessa ansiedade que a gente está vivendo, por causa desse momento atual também. Então é sobre essas questões que eu quero conversar com você hoje. Existe um conflito que é muito notável, que gera esse estresse, que é um conflito entre o que a gente almeja, o que a gente deseja fazer e aquilo que realmente a gente precisa fazer, né? Então, muitas vezes a gente vive a nossa vida baseado em coisas que a gente acredita ser o certo a ser feito, né? A gente acredita que precisa daquilo, mas o nosso interior grita que não é aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo. Então existe um conflito, né? Um conflito de ideais, um conflito de objetivos, um conflito de vontades, né? Que acabam gerando também o estresse e a nossa ansiedade. E hoje já existe na filosofia, já existe dentro do campo da espiritualidade, dentro do campo terapêutico, alguns caminhos a serem percorridos, né, para que a gente possa compreender melhor essas questões que vêm assolando as nossas emoções, né? São caminhos, são formas, são ferramentas da gente enxergar a vida por uma nova perspectiva, da gente manter uma vibração diferente, da gente conseguir entender o que nós queremos e o que nós precisamos fazer para chegar no nosso objetivo, né? Então existem muitos caminhos, existem muitas ferramentas para que a gente possa atingir essa tranquilidade, para que a gente possa realmente atingir essa qualidade de vida que a gente busca, tá? E o primeiro passo que a gente tem que fazer para começar essa caminhada, para começar esse processo de transformação, de cura, de mudança, como vocês queiram chamar, é entender o que eu estou fazendo e por quê. Se eu não estou satisfeito com a minha vida hoje, da forma como ela se apresenta, se as minhas ações estão me gerando estresse, estão me gerando ansiedade, se as minhas escolhas estão me frustrando, eu preciso parar para analisar essas questões, né? Então, o que tá me gerando estresse? Eu tô cansado, eu tô com medo. Do que eu tenho medo? O meu cansaço, ele é físico, ele é mental. O que está me cansando? É o meu trabalho? É a minha relação familiar? É o meu medo? É a minha insegurança? Então, olhar para tudo isso, identificar o problema, é o primeiro passo. Porque como é que eu vou solucionar uma coisa que eu não sei o que é?
Como é que eu vou modificar uma ação se eu não sei exatamente qual que é a ação que tá me colocando nessa situação estressante, tá? Eu peço muito nos meus atendimentos para que as pessoas escrevam essa parte de olhar e identificar as suas questões, tá? Porque às vezes parece que a gente tem as coisas muito claras na nossa cabeça, né? Nossa, por que eu vou escrever se eu sei, se eu que tô sentindo? Porque quando a gente escreve alguma coisa e para e lê aquilo, o nosso cérebro consegue olhar aquilo de uma maneira mais óbvia, mais objetiva, mais prática. E muitas vezes as pessoas chegam com as coisas escritas e elas se dão conta de tipo, eu nem me dei conta que eu sentia isso, mas eu fui escrever e agora eu consegui enxergar o que tá me levando para essa situação. Então, se tu estiver em casa, né, tiver disposto a mudar esse padrão de comportamento, disposto a tentar se conectar melhor com o que tu realmente deseja e não com esse estresse, com essa ansiedade, eu te sugiro que depois pegue um papel, uma caneta e coloque: o que está me gerando estresse? Por que eu estou ansioso? É medo? É rejeição? É insegurança? É falta de controle, porque a pandemia nos traz, né, uma falta de controle. Eu tô com medo de perder o emprego, eu tô com medo de passar fome, eu tô com medo de passar frio. O que é isso? Coloque em palavras o que é isso. Esse é o primeiro passo, porque daí a gente vai ter o objeto, né, no caso a emoção, o sentimento que a gente quer tratar, quer ressignificar. A partir daí, tendo esse olhar, né, bem traçado, eu quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante, que é um ensinamento budista que eu já falei várias vezes por aqui, tá? Nada é permanente na vida. Nada dura para sempre. Portanto, o teu sofrimento também não vai durar. A felicidade não é eterna. A sensação de alegria não é eterna. A sensação de medo não é eterna. A sensação de frustração não é eterna. Tudo que existe no campo físico e emocional é passageiro, é impermanente. Mas aí o que a gente faz? A gente se apega àquilo, a gente agarra. Então, se a gente tá feliz, a gente não quer nunca mais ter problema na vida. Teve um problema, meu Deus, acabou toda a minha felicidade. E se a gente tá com medo, a gente se agarra naquele medo, assim, a gente tá tão impregnado nele, que é como se a gente nunca mais fosse se libertar dele. Mas, agora que tu já sabe que nada na vida é permanente, o teu sofrimento também não é. Ou seja, existe uma solução para esse sofrimento. Se ele não é permanente, existe um antídoto para curar essa sensação, esse movimento que a tua vida tá. É óbvio que existem muitos caminhos para a gente percorrer, né, para a gente encontrar esse antídoto, tratar esse sofrimento, tá? E aqui eu vou falar novamente de uma dessas ferramentas, tá? Que é a meditação. Eu sei que falar sobre meditação ainda soa estranho para uma grande parte da população, né? E parece um movimento inatingível para quem nunca praticou, né? Então, aqui no Ocidente, principalmente, né, a meditação ainda é vista como uma coisa muito longe de ser alcançada, né? É uma coisa de monge, né? É uma coisa de alguém que tá num nível, sei lá, espiritual, emocional superior, que não é para nós réis mortais, né? Mas bem ao contrário disso. A meditação ela é muito mais simples do que a gente pinta no nosso imaginário, né? Porque a gente já cria esse distanciamento, já se priva de experimentar e não dá realmente aquela virada de chave que a gente precisa, né? A meditação
nada mais é do que entender como a tua mente funciona. É observar os teus pensamentos, a tua forma de pensar, a fim de entender ela. E aí tu vai conseguir encontrar esses gatilhos que te levam a essa vida de estresse e a essa vida de ansiedade. E aí, através da meditação, a gente consegue praticar a sensação de tranquilidade, praticar a sensação de felicidade. Então, ela é uma ferramenta que, além de te fazer observar aquilo que está te incomodando, ela te traz essas novas sensações, coisas que a gente não está acostumado a acessar no nosso dia a dia. Porque se a gente está tendo um cotidiano estressado, a gente vai acessar o estresse. Então, quando a gente faz esse movimento de meditar, a gente acessa outras emoções, que na verdade são essas que a gente está buscando, né? A meditação, além de conhecer a si mesmo, é um treino para a benevolência. O que é isso, né? É a prática do bem, a prática do acolhimento, a prática do amor, da ternura, da compaixão com nós mesmos e automaticamente com o outro, né? Através dessa ferramenta a gente consegue desfocar um pouquinho, a gente educa a nossa mente, né, sobre esses sentimentos de amor, de ternura, de benevolência. Então, através da meditação, a gente educa a nossa mente. E se dentro da nossa mente a gente consegue perceber o que está me gerando sofrimento, a gente começa a gerar cada vez menos. Então, ela é uma ferramenta de entender a nossa mente, a nossa cabecinha, o que está nos deixando tão preocupados. E existe uma diferença enorme, né, entre nunca mais sofrer e me apegar a um sentimento e nunca mais me libertar dele, né? Então, vejam bem, nós vamos continuar sofrendo por razões diferentes, mas o sofrimento, ele existe na nossa vida. O que vai mudar é que tu não vai se agarrar, como eu comentei antes, aquele sofrimento como se fosse teu por direito. Então eu tô sofrendo e eu tô tão agarrada nele que eu nunca mais vou soltar. A gente começa a entender que é um fluxo, que o sentimento vai chegar, eu vou olhar para ele, eu vou perceber ele e eu vou deixar ele fluir, ele vai ter o tempo dele, ele vai voltar e ele vai embora. Outras situações vão aparecer, vão me deixar preocupados talvez, mas eu também vou ficar feliz, eu vou ter momentos alegres. Então entendem que a impermanência aqui é através da meditação que a gente percebe ela, a gente percebe através dos fluxos dos nossos pensamentos. Então, quantos pensamentos vêm e vão no teu dia a dia? Quantas vontades vêm e vão no teu dia a dia? O segredo tá na gente não se apegar àquilo, da gente entender que aquilo faz parte e deixar fluir. Obviamente, gente, que não é um processo simples, não é um processo que acontece da noite pro dia, né? Até porque a gente passou tantos anos apegado nesse sofrimento, gerando sofrimento, sem entender da onde ele vem. Não vai ser amanhã quando vocês acordarem que ele vai sumir, né? Mas existe uma questão, né? A gente precisa ter paciência para esse processo, a gente precisa ter aquilo que a gente chama de amorosidade, olhar para esse processo com amor e acolhimento. E a gente precisa querer. Esse é o principal ingrediente para a gente parar de vibrar estresse e ansiedade e se transformar. A gente precisa querer. Então, quando a gente faz terapia, quando a gente fala sobre terapia, independente da terapia que for, um psicólogo, pode ser um Theta Healing, pode ser um Reiki, a terapia que for, se tu não estiver disposto, se tu não quiser, aquilo não vai ser eficaz. Aquilo não vai fazer sentido, aquilo não vai te transformar, porque tu não vai querer fazer aquilo.
né? Então, o terapeuta, ele estuda, ele se prepara, ele traz mecanismos e te ensina os mecanismos para que tu possa entender esse teu sofrimento e entender esse fluxo de impermanência, não se apegar a ele e deixar ele ir, tá? Mas quem vai percorrer esse caminho é a pessoa que deseja essa transformação na vida. Eu não posso delegar ao meu terapeuta o caminho. Ele não pode caminhar por mim. Quem tem que caminhar sou eu. E isso também, né, é uma coisa que não tá muito clara na mente de muitas pessoas, né? A gente tá acostumado a terceirizar. Então, assim como a gente terceiriza a felicidade, né? Eu vou ser feliz quando eu estiver trabalhando em tal lugar. Eu vou ser feliz quando eu estiver namorando a tal pessoa. Eu vou ser feliz quando eu estiver pesando tantos quilos. A gente terceiriza a felicidade e a gente terceiriza a responsabilidade pelos nossos problemas também. E na terapia, eu preciso percorrer esse caminho. Então, quando eu falo em meditação, eu não acho que a gente vai sentar para meditar e as coisas simplesmente vão, quando a gente abrir os olhos, vão se resolver. Não. É uma ferramenta e um caminho. E você precisa estar disposto a essa mudança. Porque se você preferir reclamando, você não vai seguir esse caminho, né? Preferir ficar reclamando, né? Porque às vezes tem uma coisinha aí, né? Que se gosta também, o ego gosta de reclamar por reclamar. Não tá bom, mas também não quero mudar, então vou ficar aqui reclamando. Então, queria colocar este adendo sobre a responsabilidade, né? Eu tenho responsabilidade sobre a minha meditação e sobre a minha vontade de transformar o meu estresse e a minha ansiedade na alegria, na felicidade, na tranquilidade. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Nós temos diferentes sistemas que atuam no nosso cérebro, tá? A gente tem um sistema de defesa, que ele é muito importante e ele é necessário para o ser humano sobreviver, para o ser humano se proteger de algumas ameaças da vida. Antigamente, as ameaças da vida eram relacionadas ao nosso alimento, relacionadas à nossa proteção física. Então, antigamente, o homem ativava esse sistema de defesa física, tá? Para perpetuar a sua espécie, para ser possível a sua evolução. Hoje a gente continua usando esse sistema de defesa, só que as nossas ameaças elas são diferentes, né? São aquilo que a gente chama de ameaças modernas, né? O estresse social, o medo de não ser querido pelas pessoas, o medo de não ser bom na nossa profissão, o medo de ter outras pessoas mais inteligentes e mais capazes e determinadas do que eu. As ameaças hoje elas existem nesse sentido, né? Então a gente se sente com medo de não ser amado, não ser valorizado. Existe uma pressão estética muito grande hoje em cima de nós, que é uma pressão moderna. Se antes era a necessidade de sobreviver, agora só sobreviver não basta, né? A gente tem que sobreviver na perfeição. Então essas são ameaças modernas que fazem com que o nosso cérebro ative o sistema de defesa, tá bem? Quando esse sistema está ativado na nossa mente, esse sistema de defesa, o nosso corpo, nossa mente ficam presos nele, né? Então é como se a gente acendesse uma luzinha de, opa, tem alguma coisa aí que eu preciso me proteger. E é isso que fica comandando as nossas ações e as nossas emoções, tá? A neurociência, estudando esses nossos sistemas cerebrais, já nos mostra que o sistema que a gente usa para detectar essas ameaças, esse sistema de alerta, é um sistema oposto, contrário ao sistema do cuidado, da compaixão e da bondade. Então, o sistema de alerta é o oposto ao sistema do amor, da bondade e da compaixão. Então, quando a gente ativa ele nos gera estresse e ansiedade, que é o da defesa. Consequentemente, quando a gente ativa o outro estado, esse aqui fica quietinho, diminui o nosso estresse e a nossa ansiedade, gera tranquilidade, amor, harmonia e clareza.
Então, dois sistemas opostos. Eu preciso baixar o meu sistema da ameaça para elevar o meu sistema da benevolência, da bondade, do amor e da compaixão. Então, quando a gente pratica a generosidade, quando a gente pratica a empatia, quando a gente ativa esses outros sistemas, a gente desfoca do eu. A gente para de pensar como eu tô me sentindo, que eu quero, que eu desejo, para onde eu vou. E aí o nosso problema também se atenua. E a gente começa a olhar mais para o outro, a gerar mais amor e compaixão para o todo. E a gente se sente mais feliz, mais conectado. Por isso hoje, gente, eu quero propor, então, para nós, eu escrevi, enfim, pesquisei em outras meditações, né, assisti algumas coisas relacionadas a isso e acabei trazendo um pouco do meu toque ali, né, e vai surgir alguma coisa na hora também. Eu quero fazer uma meditação para ensinar a vocês a ativar essa energia do amor incondicional, para que vocês se sintam menos estressados e menos ansiosos, tá? Quando a gente fala em energia, ainda existe muito aquela coisa do misticismo, né? Como se energia fosse uma coisa que só pode ser acessada por determinadas pessoas. Quando, na verdade, a gente pode aprender a ativar a energia dentro da gente, porque a gente está o tempo todo emanando energia. Já conversamos sobre isso. A gente está o tempo todo gerando energia e recebendo energia. Então, se eu posso gerar a energia do medo, e eu sei que eu posso gerar qualquer outra energia. Então, falta a gente entender a facilidade disso. Então, se tem alguém aí que está sentindo medo, angústia, ansiedade extrema, eu te convido a fazer comigo essa meditação. Eu te ensino a ativar essa energia que é contrária à energia de ameaça, para que tu te sinta mais calmo, mais feliz, mais sereno. Então vamos lá, vamos nos sentar confortavelmente. Podem ficar com a coluna ereta, uma posição confortável, onde o corpo de vocês não sinta dor. Tentando desopilar um pouquinho do mundo lá fora, para que a gente se conecte com a nossa essência. Fechando os olhos. Respirando fundo, talvez essa seja a primeira vez que a gente respire com consciência no nosso dia, na nossa semana. Colocando-se à disposição da energia de peito aberto, deixando os pensamentos chegarem e ir embora sem apego a eles. Concentrando-se nas palavras, na sua respiração e no amor. Todos nós buscamos a felicidade e a grande maioria das pessoas, por não saber como acessar isso, perambula pelas vidas em grande sofrimento. A meditação de hoje vos convida a enviar uma energia tão poderosa que é capaz de ajudar a aliviar o sofrimento dessas vidas. Eu quero que vocês percebam como vocês podem auxiliar a gerar esse fluxo de amor com o mundo, o que se faz muito necessário no momento em que vivemos. Por isso, hoje vamos mais longe na nossa meditação. Além de nos sentirmos bem, nós vamos querer fazer os outros se sentirem bem também. Nós vamos fazer diferente do que estamos vendo por aí. Iniciando então nosso relaxamento.
sentindo o corpo mais leve. Imaginando à nossa frente uma pessoa, algum conhecido, alguém que a gente gosta muito. Visualizem-se enviando amor para essa pessoa, amor incondicional, desejando que ela realize os seus sonhos, atinja os seus objetivos, desejando que ela seja feliz, tenha plenitude na sua vida, paz, tranquilidade. Vocês podem visualizar isso através de uma energia em forma de gotas, pode ser uma fumaça colorida chegando nessa pessoa, pode ser somente repetindo esses desejos mentalmente. Perceba como a tua mente é capaz de gerar essa energia e que forma ela dá para essa energia. Agora, vamos ampliar o círculo. Vamos inserir outras pessoas nos nossos desejos. Pessoas conhecidas. Vamos enviar essa energia e esses desejos às pessoas doentes. Aos necessitados, aos sofredores. Vamos adicionar estranhos a esse grupo de pessoas. Vamos colocar animais que também estão sofrendo com essa nossa realidade. Vamos inserir a natureza, o nosso planeta. Visualize o globo, envie essa energia com a tua capacidade mental para todos, sem distinções. Vamos enviar essa energia aos nossos inimigos, que também podem estar confusos e desorientados. Vão inserindo quem vocês vão lembrando. Mesmo que tu não tenha um rosto específico para visualizar, coloque a tua intenção, teu desejo para essas pessoas e perceba
que se através do teu pensamento tu é capaz de gerar a dor, agora você é capaz de gerar o amor também. Você pode fazer esse movimento por 5, 10, quantos minutos você desejar. Além de estar trazendo alívio para a cabeça de vocês, para o corpo de vocês, vocês estão gerando fluxo energético de luz, que é o que a gente mais precisa agora. Todos nós, sem distinção, somos merecedores e precisamos dessa energia. Obrigada por terem ficado até aqui comigo e até a próxima.